Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Franguinho Sem Censura por todas as plataformas. Pra gente, no dia de hoje, vamos repercutir o que aconteceu no fim de semana, falar do que mais chamou a atenção na mídia, enfim, nas redes sociais, que mais se falou. Então, vamos abrir a tela, mostrar nossos convidados, nossos participantes, nossos frangueiros. Temos Lito Cavalcante, Ailton Amalfi, Rodrigo Gini e também a Márcia Almeida. Ó, tocou o telefone de alguém, já estão avisando para assistir o franguinho, que eu recebi a ligação. Vamos começar falando do Botafogo, pode ser? Ô, Lito, você como representante da nação botafoguense, pode dizer pra gente, pintou o campeão agora? Agora vocês estão brigando pelo título? Ou já estavam brigando desde o começo do campeonato? Porque na terceira rodada o Botafogo já tinha vencido o Flamengo, né? No nível de enfrentamento, a gente pensar, o Flamengo brigava pelo título no início do campeonato, o Botafogo foi lá e ganhou de 3-2. Agora foi só para confirmar que um time é realmente um dos mais fortes do campeonato, né? Bom dia. Olha, sem dúvida, Lê, sem dúvida. Olha, a gente olhando para trás, a gente vê que o Botafogo era candidato ao título desde a primeira rodada. O Botafogo vem em primeiro desde a primeira rodada. A partir da terceira rodada, ele passou a ser o líder isolado. Mas acho que não é muito por aí que indica se ele é ou não campeão ao título. O que a gente está vendo aí é um time com a capacidade enorme de se adaptar. A cada jogo a gente vê um Botafogo um pouco diferente, um Botafogo jogando para aquele adversário especificamente. O que se viu ontem foi um Botafogo que, olha, Dudu parou. O Dudu é uma das grandes forças do Palmeiras. O Rafael, que não vinha jogando, para mim foi a melhor atuação dele desde que ele chegou no Botafogo com passadeiras vermelhas e trombetas. O jogador que vem da Premier League. Não, até agora ele não tinha jogado o que ele jogou ontem. Para mim ele foi o melhor homem em campo, ou pelo menos a maior surpresa em campo, porque ele parou o Dudu. E ele parou na bola, parou jogando muito. Quer dizer, é um Botafogo, não vou dizer totalmente diferente, mas é um Botafogo adaptado a cada jogo. Eu acho que isso não vou dizer que pintou o campeão, mas confirmou a possibilidade, confirmou que o Botafogo é um dos times que corre para o título. Confirmou. Aí o que a gente estava falando antes de começar a gravação aqui, que o Palmeiras jogou bem também, né? Era um jogo que todo mundo estava esperando, e o Palmeiras jogou muito bem. E o Botafogo jogou melhor ainda. A televisão deu para o Tiquinho, que fez um belo gol, mas eu acho que o Adrielson foi o melhor em campo, na minha opinião, foi o melhor em campo. E a gente estava até comentando antes que esse Segovinha ele tem que entrar naquela hora. Ele botou fogo no jogo e o Botafogo está com pontuação. Aquela pontuação que o time do Carille teve, acho que em 2017, uma pontuação semelhante que ninguém acreditava, e quando foi ver já não dava mais para pegar. Abriu 7 pontos e acho que, felizmente, parece que foi desmentida a saída do Luiz Castro, porque sem ele a coisa pode desandar e tem janela aí, não sei. Mas o Botafogo, 7 pontos, não há o que se discutir. É candidatíssimo, está jogando muito bem e ontem jogou muito bem com o Palmeiras, que também jogou muito bem. Ô, Rodrigo, eu acho que tem outra marca. Desculpa, é só para dizer uma coisinha a mais. Eu acho que tem outra marca aí que é do time vencedor. O Botafogo tem vencido jogando mal, como o Cuiabá. Como venceu o Cuiabá, é isso? Exatamente, tá. Jogando mal. Pensei que você ia falar que o Cuiabá estava vencendo jogando mal. Não. O Botafogo, o Cuiabá, no primeiro tempo, acabou com o Botafogo ali. Ô, Marcinha, vou deixar você por último para a gente seguir a ordem da janelinha, tá? Não fica brava comigo, não. Já vi que você tá assim, remexendo para querer falar. Tô de boa. Eu vou pegar do Amalfi e mandar para ti, ó. Porque eu vou discordar do Amalfi. Eu não acho que o Palmeiras jogou bem. Eu acho que o Botafogo jogou bem, fez uma proposta tática e conseguiu impedir que o Palmeiras jogasse. Mas o Palmeiras, no primeiro tempo, teve posse de bola, né? Mas não conseguiu reverter isso em resultado. O Palmeiras tem 2 jogadas muito importantes, né? Uma de bola parada, quando busca Gustavo Gomes e seus zagueiros. Ontem estava jogando o Luan, na bola parada vai, só que o cruzamento não estava chegando na cabeça desses caras. E outra bola com a jogada de cruzamento na área, com a bola rolando, que eles cruzam no bico da área, assim, e pegam os jogadores de frente, né? Principalmente o Rony, que se posiciona bem e é veloz. Essas jogadas não aconteceram. E eu acho que a maior prova que o time não estava bem
é o Rafael Veiga, né? Que não perde pênalti quase nunca, dificuldade, e bateu um pênalti totalmente para fora, que parecia que estava nervoso, sabe? Aquele negócio, vou bater com raiva porque eu tô jogando mal e agora essa bola vai entrar aqui, vou enfiar o gol lá na Barra Funda, no metrô, que fica atrás do estádio. Enfim, você não passou isso também? Assim, o Palmeiras não conseguiu jogar bem porque o Botafogo impôs uma forma de marcação que é um time bem treinado e que se posicionou muito bem contra o Palmeiras? Bom dia. Primeiro, o Ale disse que ia fazer hora com o Lito. O Lito é a nossa estrela solitária aqui, mais brilhante do que nunca, né? Olha o sorriso. A gente pode... O jogo ontem foi aquela história do eles que são portugueses que se entendam, né? Porque foi um duelo tático entre o Abel, que é cantado em verso e prosa, mas o Luiz também é um técnico que tem uma carreira bastante sólida, né? Fora do Brasil e tudo. E aí são concepções de jogo, são visões de jogo que de repente se aproximam um pouco mais. O que eu acho bacana nesse momento do campeonato é que quando você olha para o alto da tabela, você vê Botafogo e Grêmio, que são dois times, né, que há pouco tempo estavam na Série B, passaram por momentos difíceis, e a gente tem sempre aquela coisa que o americano chama do underdog, não diminuindo o Grêmio e Botafogo, longe disso, mas é porque num campeonato que a gente ultimamente vê tanto o poderio econômico de Flamengo, Palmeiras, e não sai daquela coisa, é muito bacana você ver projetos que, de repente, não são tão sólidos assim, né? São uma coisa mais operária, uma coisa mais de trabalho, que vem trazendo resultado também, e acho muito bom que você hoje fale em 3, 4, 5 times que poderiam chegar ao campeonato perfeitamente. Não tem bicho-papão nesse ano, não. Seja Flamengo, Palmeiras, etc. A coisa está muito boa, está muito nivelada em cima. O Botafogo com uma sobra, com uma gordura, mas a gente sabe que tem possibilidade para essa turma toda brigar lá no alto. Só vou confirmar aqui, são 12 rodadas, é isso? Que foram jogadas? Sim. Essa é a 12ª, né? É que 12, falta muito campeonato ainda, né, Marcinha, pra gente falar assim, nossa, esse time vai como é que é? Nadar de braçada, né? Não dá para falar, até porque o campeonato é muito competitivo. E eu até acho, né, Márcia, que o campeonato é dividido por... tem 3 campeonatos dentro do Campeonato Brasileiro. Quando ele começa, quando tem a primeira janela que os jogadores começam a ir embora, essa que vai abrir agora, que são jogadores que chegam. Então os times mudam muito, né, Marcinha? Bom dia para você, seja muito bem-vinda. Tava com saudade. Oi, meninos, também estava com saudade. Bom, eu vou convocar aqui aquela velha máxima do futebol, super clichê, mas eu adoro um clichê. O futebol é uma caixinha de surpresa, né? A gente pode dar uma virada, uma reviravolta, mas eu acho lindo, assim, o Botafogo... É que eu gosto muito dos hinos dos clubes de futebol, e o hino do Botafogo é uma lindeza. Se eu tivesse voz, cantaria aqui. Não sou botafoguense, sou outro alvinegro, mas... Botafogo campeão desde 1900 e quanto, Lito? 1910. Não mudou? Há controvérsias, né? Mudou, o hino mudou, não é mais 1910, não é? Ó a polêmica aqui no Franguinho. Ó a polêmica. Pode continuar, Márcia. Na letra do Lamartine Babo, aquele monstro incrível da música, está 1910. Vocês podem mudar aí a revelia para provocar o pobre do Lito, né? Que em 1910 nem era vivo, aí não tinha nascido, né? Mas eu acho muito, muito bacana, como o Gini, pegando carona no que o Gini falou, fica recheado, não fica só bipolar, né? O campeonato Flamengo e Palmeiras, assim, não gosto muito dessa parte verde aí do campeonato. Mas... Fala, Lê. Não, só para trazer a informação que o hino do Botafogo, no site do Botafogo, diz Botafogo campeão desde 1907. Então, né, porque tem uma discordância sobre a questão da fundação. No hino do Botafogo... 1907 não rima com tu és, né? Então é 10 e tu és, né? Então, acho que o Lamartine, muito malandro... O Lamartine, sempre malandro, 1910. Eu acho que aí a história deve se curvar ao gênio do Lamartine. 1910 foi como ele descreveu. Também acho. Também acho. Muito lindo, agora, gente, muito lindo. Se a gente está falando de Botafogo,
Não, se a gente está falando de Botafogo e Grêmio, que são o lado bom da coisa, por outro lado, a gente tem Corinthians e Santos numa situação preocupante, né? Ainda que seja, como a Lê falou, só 12ª rodada, mas são dois times que estão... Como o Botafogo tem feito jogos dignos e típicos de campeão, esses dois times também têm feito partidas que flertam com rebaixamento. Eu poria mais alguns times, não nesse patamar que você falou, Rodrigo, de rebaixamento, mas de desapontamento. O Flamengo. O Flamengo tem feito jogos que não são coerentes com o que se esperava dele. Atlético Mineiro, e são times que estão se auto-sabotando, né? Então, é realmente inacreditável. Agora, veja uma coisa que a gente estava comentando com a Malfa e com o Toné aqui antes da gente entrar no ar. O Santos ontem jogou com o Flamengo, o Santos sem torcida. Foi um 3-2 que quase foi 2-2. Não será melhor para o Santos, pelo que se viu ontem? É melhor para o Santos não contar com aquela torcida, que é a famosa corrente para trás, né? Aquela torcida que levou essa suspensão do Santos, quer dizer, sem eles presentes, o Santos jogou na altura do Flamengo. Quer dizer, não é a altura daquele flamengaço que a gente estava esperando, mas do Flamengo, de qualquer maneira. O Flamengo que tem o Gerson, que tem o Cebolinha, que tem o Everton Ribeiro, e o Santos com o seu, sabe? Tudo bem, tem Soteldo, tem Lucas Lima, tem um cara ou outro, mas não é o time que você espere que vá engrossar com o Flamengo. Engrossou. Qual foi o grande reforço? Talvez tenha sido a ausência daquela torcida predatória. Fala, Lê. Não, eu não levantei. Foi uma coceirinha aqui no ouvido que eu fiz aqui, assim, na orelha. Mas eu acho que sem Era a torcida atrás da orelha. Sem a torcida é uma pressão a menos, né? Essa torcida, sim. Os jogadores estão completamente inseguros, e eles me pareceram menos inseguros ontem sem a torcida. Não, eu ia falar que é curioso, porque o Vasco tem essa coisa até dos bastidores, né? Essa história lá da 777, que dá uma briga, que o dirigente é flamenguista, etc. Então, mesmo numa situação do o clube, teoricamente, está embarcando no novo tempo, como é o Botafogo, o Vasco está derrapando. Eu não sei se é algum karma, né, de Eurico Miranda, alguma coisa que ainda paira sobre São Januário, porque é engraçado, teria condições e teria caminho para sair dessa montanha-russa, né, desse bate e volta, que é indigno da história do Vasco. Aí eu vou citar o Alê. Esse campeonato tem 3 campeonatos. Eu acho que para o Vasco simplesmente ainda não começou. No papel, o time é bom, não é para estar onde está. Agora, gente, presta atenção. O que é um tanto inusitado? Fortaleza, onde está. Grêmio está subindo, Inter está subindo. Esse campeonato ali está coberto de razão. Mal começou. A gente só não pode, né, esquecer assim para os times, né, que tem muito campeonato, daqui a pouco começa o segundo turno, daí vai ser o segundo turno de desespero, porque todo mundo vai correr atrás de resultado que não dá mais para alcançar e a briga vai ficar bem ingrata. Para a gente falar, né, de coisas que repercutiram bastante, né, nos jornais, na mídia, enfim, vamos falar do pai do Neymar, pode ser? O Neymar tem uma casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, uma baita de uma mansão, e daí ele estava construindo um lago artificial como uma forma de recreação. E aí receberam denúncias anônimas, né, por parte dos órgãos ambientais da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e daí fiscais foram até a residência, né, a propriedade do Neymar, para fiscalizar a obra, e daí o pai do Neymar recebeu esses fiscais, recebeu de uma forma, diria, bem ríspida, e aí uma das fiscais ordenou que o pai do Neymar fosse preso. Levantou ali a voz de prisão. Mas enfim, ele ficou preso por alguns segundos, né? Porque ele não foi realmente preso, foi encaminhado tal, mas voltou em liberdade. O que vocês acharam desse episódio do fim de semana, hein, Marcinha? Começaremos com você, a senhorita, a moçoila do franguinho. Bom, eu acho o seguinte,
É aquela velha história de você sabe com quem você está falando, né? Você não sabe com quem você está falando. Quem manda aqui sou eu, né? Uma coisa meio assim, né? Você não é nada. E foi aí que ele recebeu a voz de prisão, porque eu não gosto muito dessa palavra desacatar, que é desrespeitar, né? Que eu acho que é mais adequado. Ele desrespeitou uma funcionária que era mulher, que nitidamente, aí agora eu tenho poder de fala, né? Que eu sou menina. Eu acho que entrou uma misoginia ali, porque foi a mulher que estava falando com ele: olha, o senhor, essa obra aqui não está correta, não está dentro das leis, é um crime ambiental, e blá, blá, blá. E ele ficou. E eu acho que ali entrou um pouco de misoginia também, porque era uma mulher que estava ali falando com ele, e ela deu. Eu adorei ela dando voz de prisão para ele, achei tão incrível, assim, então pá! Bateu, levou, porque é isso, né? A mulher está ali fazendo o trabalho dela, ocorreram denúncias, ela foi verificar e constatou que tinha um crime ambiental. Gente, pelo amor de Deus, olha o mundo que a gente está vivendo, a gente está destruindo tudo. E aí vem um cara que deveria ser exemplo, né? Porque muita gente gosta dele, não sei como, né? Mas enfim, muita gente gosta desse moleque e de tudo que ele faz, de tudo que ele representa, de tudo que ele tem. E aí ele dá esse exemplo péssimo e o pai só bota mais meleca no ventilador, para não falar uma palavra feia aqui, no franguinho, e toma essa atitude horrorosa, né? Horrorosa, assim. E eu acho que ele nem chegou a ser encaminhado, viu, Ale? Parece que deu a voz de prisão. Aí também entra ali, né? Ai, tinha o leilão da associação do Neymar naquele dia, ele nem foi preso. Aí eu acho que ele devia ter sido encarcerado, assim, nem que fosse para ficar 15 minutos na delegacia para dar. Aí sim, para dar um exemplo, para dizer não é assim que trata as pessoas, não é só porque ela é uma autoridade também, né? Enfim, é terrível isso. Tem um exemplo péssimo. E sabe o que é pior? Que tem muita gente que acha legal isso aí. Isso é que é pior. O que eu acho pior da história foi ele não ter sido preso. Isso mostrou, mais uma vez, que ele faz o que quer. Esse para mim, foi a pior história. E discordo de você, Márcia, sinto muito. O nome é desacato mesmo. É desacato à autoridade. Esse cara deveria ter sido conduzido sob a força da lei. Ele devia ter sido preso. O que ele cometeu é crime ambiental. Mas a minha pergunta é outra. Não é nem... O que será que passa pela cabeça dele? Ele se sente acima dos outros? A famosa pergunta, quem ele acha que é, mas até perguntando quem será mesmo que esse cara acha que ele é. Ele não é nem o Neymar Júnior, ele não é nem o jogador, quer dizer, ele é um acessório. O papel dele, me parece, ser o de deformador do filho. Lito, o que parecia também nesse vídeo, que nem foi da grande imprensa, foi da internet, que ele que era a autoridade, né? A senhora abaixa a sua bola. Sim. A senhora abaixa a sua bola porque só está dentro da minha casa. Não, eu sou uma autoridade. Ela alertou ele 3 vezes. A senhora abaixa a sua bola. Parecia que ele que era a autoridade. E ele está completamente errado. E quando a Márcia falou moleque, é moleque no comportamento, né? Mas na idade não é mais. O menino e o Neymar ontem, para aumentar o escárnio, ele tira a foto e posta ele no lago artificial, entendeu? Nos afrontando mais ainda. Então, parecia que ele era a autoridade. Eu queria ter visto ele algemado, como na CPI da Covid, o nosso querido Omar Aziz falou, pode levar, adorei o pode levar dela, pode levar. Só que acho que não levaram. Não, é que esse tipo de atitude deu a voz de prisão e não prendeu o cara, só corrobora o que o próprio cara acha de si mesmo. Sim, eu sou o bonitão, o rei da cocada, que eu nem vou preso, né? Então, dão voz de prisão para mim e eu não vou preso. Não vai acontecer nada comigo. Porque aqui também, né, tem essa cultura, né, da impunidade, que é péssima, essa cultura horrorosa, né? Não, e você falava, Márcia, do leilão do Instituto Neymar, isso só mostra como é demagogo e como é hipócrita esse tipo de atitude, né? Fica posando, não, fundação, instituto, vamos ajudar, vamos ser beneméritos, etc. E faz uma coisa dentro de casa que, para mim, é o famoso pisar na cara da sociedade. Quer dizer,
Se a gente tem que cumprir a legislação e se teoricamente ela é igual para todos, é um absurdo que se faça isso. E eu lembro daquela história do ano passado, né, que houve uma visita ao nada bem lembrado ex-presidente da República para negociar ou para trabalhar uma anistia junto à Receita Federal, etc. Então, você vê que o comportamento é esse, o comportamento é de levar vantagem, é de tentar conseguir o seu, pensar no seu, porque é o Neymar, pelo amor de Deus, né? A gente tem exemplos de jogadores lá fora, e mesmo jogadores brasileiros, que fazem tudo direitinho, que não precisam dessa palhaçada. Só tentando também, não é nem defender, né? Obviamente que ele desrespeitou, desacatou, eu acho que isso fica claro, né? Até pela atitude da fiscal ali. Mas uma falta de informação muito grande, né? Porque ela pede ali laudos, né? Ela pede documentos, né? Que atestem ali que tá legal. Ele não sabia nem o que era, dá a entender isso, né? Não, mas o que é isso? Eu não preciso disso. Eu faço o que quiser dentro da minha casa, dentro da minha propriedade, né? Isso é muito ruim, né? E eu concordo com a Márcia quando ela fala que o Neymar é muito exemplo, né, para muita gente, assim, muita gente o segue, muita gente gosta realmente dele, né? Eu convivi com o Neymar um tempo ali, trabalhando muito próximo, eu gosto dele, eu acho um cara legal, assim, de conviver, assim, nunca tive problema nenhum, assim. Mas eu acho que, né, várias atitudes, a atitude com a namorada, a traição com a namorada grávida, o pedido de desculpas, os colegas que passam pano, dando parabéns por ele ter pedido desculpas em rede social, é isso mesmo e tal. Então tem muita coisinha ali, né, que parece que tá todo mundo contra ele, parece, né, alguns times fazem isso, né, é nós contra todo mundo. E parece que o pai do Neymar e o Neymar fazem isso, né, assim, tá todo mundo contra a gente, o mundo quer nos destruir. E não é verdade, assim, acho que a maioria das pessoas até torce para ele, para dar certo. Todo mundo queria que ele fosse o melhor jogador do mundo, todo mundo queria que ele fosse bem na Copa, todo mundo quer que ele seja artilheiro, enfim, que ele jogue num time grande. Quando ele tá na final da Champions, eu vejo uma comoção, todo mundo torcendo para ele. Ele tem uma empatia do povo brasileiro. Só que essas coisas erradas vão minando a pessoa, né? Vão minando. Você fala assim, lá, de novo. Então, vai criando um ranço, né? Vai criando um ranço. Né? Vai criando uma antipatia com a pessoa, com a família toda, que é ruim de reverter. E não é porque não gosta, pela quantidade de sequência de coisas erradas que a pessoa faz, que vai levando a essa situação. Exato. Se fosse qualquer um de nós, não, que a gente cometa crime ambiental, né? A gente jamais faria isso. Mas, e também acho que a gente não desacataria, tá? Então, uma autoridade, né? Se fosse qualquer um de nós, a gente teria sido preso. Bom, com essa última opinião da Márcia, a gente deixa sempre os melhores comentários por último, com o caso da Marcinha, para a gente encerrar esse franguinho de censura expresso de segunda-feira. Pode ser assim? Para a gente falar do que aconteceu no fim de semana. Deixa eu dar um beijo, um abraço para todos vocês. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos, compartilhe esse link com a sua família, com seus grupos de WhatsApp. Só tem gente bacana aqui. Mostra aí, mostra o pessoal para dar tchau aí. Mostra o pessoal para dar tchau. Aí, o Lito está sorrindo à toa nessa semana. O Amalfi vai compor várias músicas. Rodrigo Gini é o cara mais bonito. Você está em BH, Rodrigo? Sim, estou em BH. De BH. E a Márcia? O Márcia não ia estar em Buenos Aires? Já está em Buenos Aires? Em julho. Em julho. Nosotros vamos hablar em espanhol quando a Márcia vai participar aqui do Franguito sem censura. Obrigado pelos abraços. Sem censura. Beijo, até a próxima. Tchau. Até. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.